Poupar é um princípio de raciocínio lógico na gestão dos negócios. Hoje vamos dar sequência neste tema, mas antes gostaria de convidar o querido amigo, o querido ouvinte, a nos seguir nas redes sociais, nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Basta pesquisar por Rádio Adventos. Dizer também que temos lá a nossa página na YouTube, pesquisando apenas por Economize Rádio Adventos, e vais encontrar aí algumas edições passadas, gravadas para você, para que você possa ter contato. Sabemos que aqui a nível de rádios o assunto pode passar de uma forma bem rapidinha, e se calhar você está nos ouvir a partir de um táxi, de um meio que não seja propriamente teu, em casa, com mais tranquilidade. Mas se isso ocorrer contigo, podes ir para YouTube, coloca lá Rádio Adventos, programa Economize, e com certeza você vai ter acesso aos nossos programas, às nossas edições passadas. E lá também tens permissões para baixar e gravar no seu celular ou no seu tablet, e todos os dias, sempre que sentires a necessidade, podes ouvir. Lá tem muitos conceitos financeiros, muitas dicas de poupança, para assim agilizares e garantires a sua estabilidade financeira. Se tiveres também sugestões de tema para o nosso programa, podes mandar para nós uma mensagem de texto sugerindo temas e fazendo comentários também sobre a necessidade de melhorarmos num ou outro aspecto. Então mande a sua mensagem de texto no número 923 89 21 77. Repito, 923 89 21 77. Ok, então, querido amigo, vamos ao nosso tema de hoje. Dizer que hoje vamos dar sequência ao tema sobre balanço. Pegue a sua agenda, a sua caneta e anota conosco a sequência deste assunto. A grande questão que se levanta agora é: como é estruturado o balanço? Bem, querido amigo, o balanço, por ser um instrumento relevante e exigido por lei, convencionou-se um padrão de estrutura do balanço. Bom, o ativo e passivo, bem como o patrimônio líquido, são informações que devem constar no documento, ou seja, devem constar na estrutura do balanço. Mas afinal, como deve ser montado? Para montar o balanço, é preciso que o responsável contabilístico ou o diretor financeiro da empresa reúna todos esses elementos, esses dados que nós já apresentamos anteriormente, como o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Reúna todos esses dados referentes, é claro, e esses dados devem ser referenciados a um determinado período de tempo, que normalmente é o ano do exercício em questão. De uma forma simples, vamos aqui entender o que cada elemento do balanço significa. E nós vamos aqui apresentar de uma forma inicial a questão relacionada ao patrimônio líquido. O patrimônio líquido é basicamente tudo que a empresa possui em capital próprio, ou seja, uma soma de todos os seus recursos, bem como os valores investidos pelos sócios, o capital social, as reservas de lucros, entre outros. O cálculo do patrimônio líquido é tão simples e ele trata-se da diferença entre o ativo e o passivo. O patrimônio líquido é muito utilizado como um índice financeiro, pois indica o retorno financeiro dos sócios e acionistas, bem como outras fontes de recurso, como reservas contabilísticas e ajustes contabilísticos. Um outro elemento que nós encontramos no balanço, e na estrutura de balanço são sempre os primeiros, nós chamamos de ativos, são os ativos. Os ativos de uma empresa são tudo aquilo que ela possui, bem como os bens, direitos, recursos e o dinheiro em caixa. Quando nós falamos de caixa, isso já mencionado nos programas anteriores, são aqueles valores que as empresas têm no caixa físico, aí alocado na empresa, tais como os valores disponíveis em bancos ou em todos os bancos da empresa. Continuando, o ativo é basicamente tudo o que é de seu patrimônio e que possa gerar valor econômico. Estes ativos representam os recursos de uma empresa, seja referente às receitas presentes. Na teoria, os ativos são divididos em dois conceitos: ativos circulantes,
Os ativos circulantes são aqueles com menor liquidez, que a empresa consegue transformar em dinheiro em um curto prazo, menos do que 12 meses. Neste caso, falamos do dinheiro em caixa, contas a receber, estoques ou mercadorias, valores ou impostos a recuperar, aplicações financeiras, etc. Na estrutura também do ativo, como nós já falamos, estão repartidos em duas partes. Temos os ativos circulantes e também temos os ativos não circulantes. Já os ativos não circulantes são o contrário daquilo que nós aprendemos, que nós referenciamos anteriormente, que são os ativos circulantes. Nesse caso, os ativos não circulantes, a liquidez é maior, normalmente precisando de um período maior do que um ano para transformá-los em dinheiro. O principal exemplo para os ativos não circulantes são os imobilizados, como imóveis ou terrenos, nesse caso edifícios, de propriedades da empresa, bem como móveis, como os veículos, máquinas, entre outros. Alguns tipos de investimentos também entram na conta, bem como ativos intangíveis, como direitos autorais, patentes e mesmo contratos firmados e que geram valores econômicos. Na estrutura do balanço também encontramos outra rúbrica, outro conjunto de elementos que nós chamamos de passivos. Passivos são as dívidas ou obrigações de uma empresa, o que ela deve e que ainda precisa pagar. Trata-se de um saldo capaz de reduzir o patrimônio. Pode-se dizer que empresas com passivos altos valem menos. Assim como os ativos, os passivos de um negócio também são divididos em duas categorias. Então passamos assim a mencionar. Existem passivos circulantes. O passivo circulante refere-se a toda dívida ou obrigação com vencimentos em um período menor do que um ano. Aqui podemos incluir o salário dos funcionários, as obrigações trabalhistas atreladas, nesse caso as questões relacionadas à segurança social dos trabalhadores, os acordos com fornecedores, nesse caso os valores, os contratos de compra a prazo, que nós aqui podemos mencionar a compras a quilap aos nossos fornecedores, os impostos aos estados, bem como alguns empréstimos e financiamentos, aqueles que precisam ser pagos mensalmente, por exemplo. Na estrutura do passivo, eles, como já mencionamos, estão divididos em duas partes, os passivos circulantes e também existem os passivos não circulantes. Já o passivo não circulante, assim como o ativo não circulante, também referem-se às obrigações com vencimentos maior do que um ano. Os exemplos incluem empréstimos e financiamentos de longo prazo concedidos pelo menos pelos bancos, que são chamados créditos, com prazos de pagamento acima de 12 meses, entre outros. Bem, hoje o nosso programa termina aqui. Esperamos por você na próxima edição. Espero que tenhas gostado. Este programa contou com a coordenação de Ana Miguel, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage, produziu e apresentou para você o seu amigo Islardo Júlio João. Que o Senhor nosso Deus continue lhe abençoando. Desejamos a você sucessos nos seus negócios e que Deus te cuide dos seus negócios. E o nosso maior desejo é que você aplique essas ferramentas que todos os dias temos mencionado aqui no nosso programa Economize. Em caso de dúvida, vá lá, siga-nos nas nossas redes sociais. Que o Senhor Deus te possa abençoar. Saudações econômicas. Poupar é um princípio de raciocínio lógico. É maximizar e garantir o futuro. Economize.